Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, celebrando hoje a grande festa do grande São Miguel, arcanjo, a igreja nos convida a nós refletirmos primeiro na existência desses seres espirituais, cuja missão é serem anjos, mensageiros de Deus, enviados de Deus nosso Senhor. Assim, o catecismo define seres espirituais, cuja missão é serem anjos. E a Sagrada Escritura e toda a tradição da igreja nos apresenta os coros angélicos e nos apresenta o grande São Miguel Arcanjo. Vamos ao livro do Apocalipse, que assim nos diz no capítulo 12, versículo 7 em diante. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Toda a tradição da igreja, interpretando também a Escritura, nos mostra que Deus revelou aos anjos o mistério da encarnação. E aquele que era o anjo de luz, Lúcifer, não cheio de si, naquele momento de provação que Deus o submeteu, e querendo não se curvar diante do Filho de Deus, que se faria homem, julgando a sua natureza como de fato a natureza angélica superior à natureza humana, e deixou-se levar por esse pensamento de orgulho, de soberba. E aqueles que o seguiram, naquele momento pecando contra a grandeza, a soberania de Deus. E levanta-se, como diz o livro do Apocalipse, houve essa grande batalha no céu, e levanta-se o grande São Miguel, e que vai dar esse brado: quem como Deus? Quem pode querer contestar o poder de Deus? Quem pode querer contestar a palavra de Deus? Ou quem pode querer ser como Deus, semelhante a Deus? É o grande brado de São Miguel, o seu nome traz esse significado: quem como Deus? E naquele momento, Lúcifer e os seus sequazes foram precipitados nas profundezas do inferno, como diz a Escritura Sagrada. E a igreja coloca São Miguel como esse grande protetor de todo o povo de Deus. Porque o Antigo Testamento, voltamos lá no livro do profeta Daniel, e que assim diz: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu espírito a compreender, em que te humilhaste diante de Deus, tua oração foi ouvida. E é por isso que eu vim. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. E quando o povo de Deus precisava de um grande auxílio, era São Miguel que defendia o povo de Deus. Era São Miguel que auxiliava o povo de Deus. Era São Miguel que combatia contra os inimigos do povo de Deus. Em diversos combates, em número menor, em poder de guerra muito menor. Mas tinham a força de Deus, tinham a presença de São Miguel. A travessia do povo de Deus, da escravidão do Egito, durante 40 anos até a terra prometida,
foi conduzida por São Miguel. Tantas dificuldades, tantas guerras enfrentaram, mas São Miguel foi colocado à frente do povo de Deus e conduziu durante esses 40 anos essa longa peregrinação e um grande período também de purificação. E vai tirar o povo da escravidão do Egito e conduzir um povo renovado, purificado, restaurado à terra prometida, o grande São Miguel. Também no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, assim diz: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. E a Escritura nos mostra essa soberania de São Miguel. E sobretudo a figura de São Miguel como guarda e protetor do povo de Deus. A festa de São Miguel, e nós exaltarmos a defesa da glória de Deus, nos dá uma certeza de que o bem sempre prevalecerá. A vitória nunca será do mal. A vitória final não será do inimigo do povo de Deus, do inimigo de Deus. A vitória de São Miguel, que expulsa aqueles que quiseram se revoltar contra Deus, os precipita nas profundezas do inferno, nos dá essa coragem, essa certeza de que com a graça de Deus, com a proteção de São Miguel, nós podemos vencer toda e qualquer tentação. A natureza angélica dos demônios, a natureza superior à natureza humana, mas nós temos a defesa de São Miguel. Nós temos toda a milícia celeste, o exército celeste. São Miguel vem conduzindo não sozinho, mas acompanhado de toda a corte angélica, para nos proteger, para nos conduzir, e conduzir a igreja, conduzir o povo de Deus à pátria celeste. Assim como São Miguel arrancou o povo da escravidão do Egito, passou por tantas dificuldades, atravessou o Mar Vermelho, conduziu o povo 40 anos no deserto, levou a terra prometida. É São Miguel também que nos dá graça e nos liberta do poder do demônio, do poder do pecado, para nos conduzir à terra prometida no céu. Assim como São Miguel foi conduzindo o povo para vencer tão grandes batalhas, é São Miguel que também vai protegendo, conduzindo a cada um de nós para nós vencermos também as nossas batalhas de cada dia. Por isso muitas vezes nós fazemos essa reflexão: na vida daquele que tem fé, na vida daquele que crê e que espera no Senhor, não há espaço para o desespero. Porque nós podemos e devemos sempre confiar em Deus, e nós temos tantos auxílios espirituais, tantos auxílios do céu, para nós vencermos o medo, vencermos o demônio, o desânimo, e vencermos o poder do demônio. Nós temos tantos auxílios espirituais que nos fortalecem, e isso enche o nosso coração de esperança, de confiança. São Miguel é o grande defensor da causa de Deus, e hoje a igreja nos apresenta também São Miguel como guarda e protetor da nossa família. A família foi um local onde Deus Pai quis que o seu Filho Jesus nascesse, num ambiente familiar. E no ambiente familiar, onde o Senhor deve reinar. No ambiente familiar, onde a vontade de Deus precisa reinar. Mesmo que não esteja escrito, mas esse pensamento precisa estar presente no coração de cada família, de cada casa. Aqui se faz a vontade de Deus. Aqui o Senhor deve reinar. A vitória é de Deus. A vitória é de São Miguel. E devemos colocar isso como o princípio da nossa casa, da nossa família. E a coragem de São Miguel em vencer, em expulsar do paraíso o demônio, aqueles que se revoltaram contra Deus e foram precipitados. É essa coragem que nós precisamos ter, também de lutarmos contra o mal.
aquilo que depender de nós, nós precisamos fazer para proteger a nossa casa, a nossa família. Precisamos cercar a nossa família com a oração. Precisamos fortalecer a nossa família com a Santa Missa, com a reza diária do Santo Terço. Precisamos proteger o coração, a consciência das nossas crianças. E assim protegemos a nossa família. Pedimos a Deus nosso Senhor, suplicamos a intercessão de São Miguel, mas aquilo que depende da nossa luta, do nosso esforço, do nosso cuidado, nós também precisamos fazer. Quantos levantaram durante a madrugada para rezar? Milhares de pessoas, muitos que estão aqui, pessoas de diversos cantos, levantaram-se de madrugada para rezar. Ainda, talvez o restante da família dormindo no silêncio, um pai, uma mãe, ou algum membro da família, ali rezando o seu terço, ouvindo o anúncio da palavra de Deus, trilhando um caminho também de conversão, colocando no coração da sua casa a presença do Senhor. E assim como com certeza isso foi de grande proveito para tantas casas, para tantas famílias, e fortaleceu a união, a fidelidade de quantos casais. E foi uma ótima escolha aqueles que assim o fizeram. Mas o contrário a isso é quando alguém utiliza os mesmos meios de comunicação, de que seja, para levar para o coração da sua casa o inimigo de Deus, para levar para o coração da sua casa aquele que foi vencido e derrotado por São Miguel. E muitos que talvez pedem a proteção de São Miguel, mas colocam o inimigo no coração da sua casa, dentro da sua própria casa, e permitem que qualquer coisa seja ali vista na TV, na internet. Muitas vezes colocam no ambiente, no coração das suas casas, de suas festas familiares. Permitem que ali o inimigo possa reinar nos ambientes de festas, nas músicas que são colocadas, naquilo que é realizado dentro da sua própria casa. E se nós queremos que essa vitória de São Miguel seja também a nossa vitória, se nós queremos essa segurança da proteção de São Miguel, naquilo que depender de nós, que nós cuidemos de proteger a nossa casa, cuidemos de proteger a nossa família, cuidemos de proteger, mais uma vez repetindo, insistindo, a inocência das nossas crianças. Nós ouvimos o evangelho hoje de São Mateus, em que Deus, o Senhor fala da presença e da figura do anjo, e faz referência ao anjo da guarda, e aos anjos de maneira geral, em geral, que contemplam sem cessar a face do Pai do céu. E Jesus se utiliza de palavras muito duras, muito duras. Os escândalos acontecerão, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E palavras tão duras que nosso Senhor diz: se o teu pé te escandaliza, se tua mão te escandaliza, se o teu olho te escandaliza, arranca-o e joga fora. Melhor entrar com um só no reino de Deus do que com os dois, ser precipitado nas profundezas do inferno. Melhor seria amarrar uma mó, aquela pedra imensa do moinho, e se lançar no fundo do mar do que escandalizar uma criança, porque os seus anjos contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. E por isso nós temos sido tão insistentes nessa grande missão e responsabilidade de proteger, cuidar do ambiente, do coração da nossa casa, da nossa família.
Vamos hoje, prezados irmãos e irmãs, celebrando essa grande festa do grande São Miguel, rezando sempre essa oração de São Miguel que nós conhecemos, que é um pequeno exorcismo de São Miguel, para com ele nós vencermos o demônio. O exorcismo é para isso, para expulsar, afastar o poder do inimigo. O exorcismo que já foi rezado sobre nós no dia do nosso santo batismo, pedindo que todo espírito do mal fique sempre longe de nós, para que Deus possa tomar posse da vida, da alma da criança que é batizada. E essa oração de São Miguel é esse pequeno exorcismo que nós podemos e devemos rezar todos os dias, para que o grande São Miguel seja o nosso defensor, o nosso protetor, para que lute conosco e que nós tenhamos essa certeza, não estamos sós nessa luta. Caminhamos, peregrinamos com a igreja, peregrinamos com os santos do céu, peregrinamos com os anjos do céu, peregrinamos com o grande São Miguel Arcanjo, para que um dia, com São Miguel, contemplemos a face de Deus no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.